pessoal, boa noite a todos. Cada oportunidade é uma fração de tempo que muito tem a ver com nossa vida. Prepare-se para aproveitá-la, porque se não o fizer, elas passarão junto a você em silêncio, como uma sombra, e você as perderá irremediavelmente. Então, ótima noite a todos. A IP professora Maria Célia Pinheiro Falcão, por meio do eixo de Gestão e Negócio, realizará hoje a palestra com a seguinte temática: o empreendedorismo e inovação, perspectiva do e-commerce. E teremos como convidados os profissionais que já estão na sala, não é isso? Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo escutar bem, pessoal? Sim. Pronto. Os profissionais que vão fazer parte dessa palestra, temos como convidado Marlon Ribeiro, ele que é web design e empreendedor digital desde 2013 e proprietário da agência de marketing digital Notórios há 3 anos, tendo ultrapassado a marca de mais de 50 clientes nesse período. Profissional de marketing, graduado pela Faculdade Paraíso de Juazeiro do Norte. Ele é certificado também em marketing de conteúdo pela Rocket Content, em Bold Marketing pela HubSpot e especialista em vendas online pela Marketing Digital. Então, desde já, Marlon, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. E o nosso segundo palestrante é o Franco da Silva. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Vale do Salgado, tem habilitação em Sistema de Informação e é especialista em Web Design pela Faculdade de Juazeiro do Norte. Atualmente ele trabalha como autônomo, executando a função do Web Design da Interativa 10, empreendimento pessoal dele. Atua também como professor da Faculdade Vale do Salgado, nos cursos de Ciências Contábeis e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Possui experiência na área de Administração, Educação e Desenvolvimento de Sites. Então, Franco, desde já muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Então, com o aumento da utilização da ferramenta e-commerce, toda atividade empreendedora, seja na criação de empresas, seja no lançamento de novos produtos ou serviços, ou ainda também na expansão e na internacionalização de empresa, tem sido um poderoso canal de varejo. E o e-commerce, ele vem como uma força, para alavancar as empresas num momento como esse de pandemia. A concorrência, ela vem crescendo ferozmente. E para obter um sucesso no empreendimento via internet, deve-se ficar atento a todas as novidades e as variáveis de mercado. Como os negócios online são relativamente recentes, o conhecimento na área ainda é restrito para poucos, e a internet apresenta inúmeros nichos de mercado que podem se transformar em negócios bem-sucedidos se devidamente explorados. Então, para iniciar esse momento, eu passo a palavra para o nosso palestrante Franco. Desde já agradeço a sua presença, fique à vontade para falar a sua experiência, Franco, no empreendedorismo e também sobre a temática no contexto geral. Você terá 20 minutos para esse momento. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Está bom ouvindo. Pronto, beleza. Gente, mais do que nunca, eu agradecer a vocês, ao Fabrício, ao Cícero pelo convite, de estar aqui com vocês, participando nesse momento de comunicação, de crescimento e de fortalecimento do conhecimento, a fim de a gente poder colocar ele em prática no dia a dia, nos negócios futuros de vocês, e acreditar mais do que nunca na educação como força de transformação no nosso cotidiano, Então, me apresentando rapidamente, como já fizeram, me chamo Franco,
Eu sou sócio-diretor da Interativa 10, uma empresa de desenvolvimento de sites e gerenciamento de redes sociais e também desenvolvimento de sistemas. E, mais do que nunca, a gente vive um momento delicado na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, né, onde a gente enfrenta uma grande pandemia, né? A última que a gente passou foi na época da gripe espanhola, nem éramos vivos, nenhum de nós aqui éramos vivos, e a gente vive esse momento delicado. Então, hoje, a nossa realidade enquanto Brasil, ela passa por 3 momentos bem delicados, né? O primeiro é, obviamente, um momento político delicado, né, onde a gente vive incertezas políticas. O segundo, a gente vive um momento ainda mais complicado, que é a questão econômica do país, que é o ponto central da nossa discussão de hoje à noite, né? Acredito que o Marlon também vai trazer um pouco disso. E o terceiro e último é a questão da saúde quanto à pandemia que nos assola, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão econômica do país, a gente vai logo pensar o seguinte, no desemprego, né? Eu estava observando e trazendo alguns dados para vocês, para que a gente possa comentar e ter algumas noções, né? Até a semana passada não, até o finalzinho de abril, a gente tinha, pelo menos, ainda 600 mil empresas funcionando, né? E aí, infelizmente, pelo agravamento do Covid-19 no nosso país, essas 600 mil empresas, elas fecharam. E aí, essas 600 mil empresas são pequenos negócios, são MEIs, e, infelizmente, também acarretando nesse efeito dominó, essas 600 mil empresas, elas demitiram mais de 10 milhões de pessoas. Então, a gente vive esse momento delicado e nos requer uma reflexão muito grande acerca do nosso futuro, né? O que a gente vai fazer com o nosso futuro, porque, pensem comigo, vocês são jovens, vocês são estudantes, nós somos eternos estudantes, né? Nunca parem de estudar, isso que eu digo principalmente para vocês, mas a gente vive uma incerteza se hoje compensa mais estar envolvido em uma atividade econômica que a gente seja remunerado por ela, com uma carteira assinada, ou de repente criar a solução de ter uma ideia e colocar essa ideia do papel para a prática sendo empreendedor. Então, nessa realidade do Brasil, economicamente falando, o que acontece é, essas pessoas que perdem a maioria desses empregos, e infelizmente é uma realidade muito consolidada no Brasil, elas vão buscar outras alternativas. E essas alternativas, elas são justamente para poder quitar contas, né, resolver problemas financeiros, de dívidas já adquiridas ao longo de anos, e uma das maneiras para se resolver isso é justamente o empreendedorismo. As pessoas, elas têm a visão de que talvez para poder resolver um problema, principalmente problemas financeiros, elas tenham que ir para o empreendedorismo para ver se conseguem algum dinheiro para poderem quitar essas suas contas, né? E aí é onde mora um grande perigo na nossa realidade, de estarmos vendo o empreendedorismo como uma solução de pequenos problemas pontuais, onde, na verdade, nós poderíamos entender que o empreendedorismo é uma grande oportunidade para a gente poder transformar uma sociedade. E aí, quando eu falo de transformar uma sociedade, eu falo justamente em ter ideias e soluções que possam satisfazer, alegrar, transformar, vamos dizer assim, a vida das pessoas que adquirem qualquer produto ou serviço. Então, nessa ideia de empreendedorismo, eu vou trazer para vocês alguns dados, né, algum dado com relação à questão desse crescimento do e-commerce. E aí, eu acredito que vocês acompanhem jornais, eu acredito que vocês leem internet, não fiquem somente nas redes sociais, só navegando e vendo coisas aleatórias, mas tentem fazer um filtro das informações que a gente tem e informações boas para poder melhorar a formação de vocês. Então, por exemplo, a gente tem esse crescimento agora por conta da pandemia em virtude dessa necessidade das pessoas não terem como mais sair de casa para comprar seus alimentos, adquirir seus produtos, enfim. Então, a busca de e-commerce, de compras online, ela cresceu.
E aí eu trago um dado interessante para vocês, que é do início de março, quando a gente começou a vivenciar essa pandemia aqui no Brasil. Quando o Sebrae faz uma pesquisa e nos mostra que houve um crescimento de 37,5% no número de lojas online. Então, a gente teve um aumento, né, dessas lojas. Obviamente que o aumento dessas lojas está ligado a essa busca dessas pessoas que estão querendo comprar produtos ou serviços. Até aí é muito interessante, é muito lindo a gente ver esse crescimento, né, e acharmos que esse crescimento ele vai realmente trazer algum benefício econômico no geral. Em parte, sim, em outra não. Por quê? Mesmo que a gente tenha esse crescimento desse número de empresas que estão abrindo seus negócios online, a gente também tem, como eu já mencionei anteriormente, empresas que estão indo à falência. E esse ir à falência é justamente pela ideia de achar que simplesmente eu posso criar uma empresa apenas para pagar minhas contas. E é este o grande erro, talvez, da maioria dos empreendedores, e se vocês desejam isso, eu digo para vocês, não empreendam apenas pensando no benefício do dinheiro ou momentaneamente para pagar uma conta ou achar que vão ficar ricos do dia para a noite. Não. Empreendam na ideia de querer construir um sonho e viver deste sonho. E aí, quando eu falo isso, eu tiro, por exemplo, a mim mesmo. Eu trabalhei por muitos anos em empresa de programação, lecionei em faculdade, mas desde 2008, 2009, que eu tenho a minha empresa Interativa 10 formalizada, tudo bem direitinho, mas eu nunca tive vamos dizer assim, a paixão de estar vinculado a uma empresa para exercer um trabalho, porque aquilo ali não era meu sonho. Meu sonho era ter um empreendimento onde eu poderia criar ferramentas e soluções para pequenas empresas e essas empresas estarem satisfeitas nos seus negócios. Então, eu corri atrás do meu sonho. E aí, nessa ideia de buscar sonho, né, e mesmo que essas empresas agora, recentemente, tenham esse crescimento do e-commerce, como eu falei, de 37,5%, a gente tem que levar em consideração que muitas empresas estão no mercado, né? Então, por exemplo, eu acredito que vocês conheçam diversos amigos aí na região de vocês, nas cidades de vocês, nos bairros de vocês, que resolveram, por exemplo, montar delivery, né? Montar delivery. E aí, essas pessoas, elas recorrem a algumas ferramentas online, né? Sejam elas plataformas de venda, né? Onde a gente concretiza o e-commerce em si, né? Que é a exibição do produto, a compra do produto, a entrega do produto, o pagamento do produto, né? Que é uma definição mais, vamos dizer assim, mais total do sentido de e-commerce, que é quando você faz todo um processo de transação. E aí você vai ver esse crescimento desses deliveries, onde as pessoas vendem pelo WhatsApp, as pessoas vendem pelo Instagram, as pessoas vendem pelo Facebook. Só que aí também existe um pouco de cautela desses empreendedores. É preciso ter um pouco de cautela. E qual é a cautela? De pensar enquanto negócio, em pensar em estruturar o teu negócio. Franco, como assim? Gente, existe esse crescimento. As pessoas estão buscando. Mas como é que eu posso destacar o meu negócio enquanto internet, enquanto negócio online, para diferenciar desses outros que estão começando? Eu diria para vocês simplesmente o seguinte: segmentem o negócio de vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real que aconteceu com uma amiga minha há uma semana atrás. A gente está começando no mês de junho, uma semana atrás. Antes do Dia das Mães, em maio, né, logo no início do mês de maio, ela entrou em contato comigo perguntando: Franco, me ajuda aqui, eu preciso vender mais, porque eu não estou conseguindo vender na minha lojinha e eu preciso aumentar minhas vendas. E aí eu perguntei a ela: tu está usando o teu Instagram? Ela disse: não, estou usando pouco. Pois começa a usar o teu Instagram. Começa a enviar teus produtos pelo WhatsApp, pelo Instagram, mostrando o que você de fato tem para a campanha do Dia das Mães. E aí ela seguiu essa dica inocentemente, não sei, mas acreditou um pouco no que eu falei para ela. O que aconteceu? No final agora de maio, ela entrou em contato comigo e veio me agradecer, dizendo: Franco, a tua sugestão deu certo. Eu disse: o que foi? Franco, eu consegui vender R$8.000 neste mês de maio. Gente, são R$8.000 em tempos de pandemia, porque alguém acreditou na ideia dela em vender pela internet. Ah, Franco, mas isso aí foi uma coisa pontual. De fato, foi uma coisa pontual. Mas a gente pode entender que a partir desse acreditar
desse divulgar nas redes sociais, a gente pode transformar a realidade de qualquer empresa através da internet. Então, ela chegou para mim e disse, Franco, eu vendi R$8.000, eu consegui faturar R$5.000 a mais do que o período do ano passado. Então, a gente precisa criar algumas estratégias quando parte para esse mundo, do mundo digital. O Marlon vai falar perfeitamente disso, tenho certeza, de que a gente precisa entender que as redes sociais hoje, atrelada à questão do e-commerce, ela é uma realidade na vida de qualquer negócio. Talvez, né, a Covid-19, não falando que foi positiva, porque infelizmente a gente não pode comparar vidas, né, a vida não tem valor, mas no sentido econômico do despertar, talvez no despertar economicamente para as empresas, ela tenha dado esse estralo para que as pessoas percebam, as empresas percebam que elas precisam utilizar as redes sociais para vender. E aí você pode estar em casa agora, né, vocês, aí pode dizer assim, Franco, eu tenho uma ideia, como é que eu faço para colocar em prática essa ideia? Como é que eu faço para poder vender? De repente eu vendo aqui bonés, eu vendo, sei lá, Avon, eu vendo Blossom, o que for, como é que eu faço? Gente, primeiro, entendam o que vocês estão fazendo, entendam do negócio de vocês. Uma das principais formas para poder crescer é você ter notoriedade naquilo que faz. Se você vende perfume, entenda as fragrâncias, entenda cada cheiro. Se você vende roupas, entenda como é que funciona cada tecido, cada marca. A partir disso, comece a divulgar na internet. Franco, eu não tenho condições de talvez fazer um investimento de um e-commerce, de pagar uma empresa para poder, sei lá, gastar 10, 15, 20 mil reais para desenvolver uma plataforma. E aí eu digo para vocês, não precisa. O que a gente pode fazer hoje é conseguir algumas ferramentas, umas gratuitas, outras pagas, mas com valor bem menor do que 5 mil e 10 mil reais de investimento, que é mais ou menos um preço médio que a gente tem em desenvolvimento de sites nessa linha de e-commerce, para poder tentar fazer com que o teu negócio venha para a internet. Franco, que ferramentas seriam essas, tendo essa visão de que, eu quero colocar meu negócio na internet? Gente, hoje a gente tem inúmeras plataformas que elas nos auxiliam a isso. Por exemplo, vocês já ouviram falar em Marketplace? Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso nas aulas de vocês de Marketplace. De forma bem resumida, o Marketplace é uma forma de divulgação do teu negócio em grandes plataformas já construídas, já elaboradas. Por exemplo, vocês certamente já devem ter comprado na Submarino, já devem ter comprado na Americanas, já devem ter comprado, inclusive, no próprio Mercado Livre, que é um dos mais famosos, algum produto, alguma coisa lá, né? E você já deve ter percebido que nessas ferramentas existem pessoas envolvidas dentro da plataforma, ou empresas envolvidas dentro da plataforma ou das plataformas. Então, vocês vão encontrar lá de produtos desde Dona Maria, sei lá, da esquina, vamos dizer assim, que vende chinelos artesanais, multinacionais que também vendem grandes produtos lá. Então, essas empresas, hoje em dia, elas utilizam sistema de parceria, onde elas oferecem toda uma estrutura por trás, onde o teu negócio ele possa também divulgar lá. Então, pensem comigo, já imaginou vocês, alunos, vendendo, por exemplo, bonés personalizados, sei lá, do time de vocês, ou de repente com, sei lá, fotografias, quadro personalizado das cidades de vocês, num submarino? É possível? É. Basta acessar, basta verificar quais são os requisitos para poder participar das plataformas de Marketplace. Então, essa é uma forma barata. Franco, mas como é que a empresa ela ganha em cima disso? Cada empresa, cada plataforma dessa, ela consegue alguma porcentagem em cima da tua venda, certo? Então, elas lucram em cima disso, mas é uma forma barata para que tua empresa possa aparecer no negócio. Franco, eu não quero participar de Marketplace, eu quero ter minha própria plataforma de e-commerce, eu quero ter minha loja online lá bonitinha. Não se preocupe, existem empresas também especializadas que vendem também plataformas já prontas, específicas, por um custo mensal muito mais barato do que se você fosse talvez mandar desenvolver ou até mesmo não ter, né? Por exemplo, agora recentemente no Icó abriu uma empresa, né, o Supermercado Moderno, se eu não estiver errado é esse nome, eu estou falando apenas de um vizinho aqui próximo onde eu moro,
e é um ex-aluno meu, e ele teve a ideia de montar um supermercado online. E ele desenvolveu a plataforma? Não, ele simplesmente alugou a plataforma em um desses serviços que eu estou falando. Então, ele consegue atrelar uma estrutura totalmente online, 24 horas, porque a internet é 24 horas, ele não tem custo com aluguéis, ele não tem custo muito elevado com funcionários, então tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso é possível desde que a gente consiga entender e estruturar o nosso negócio para que ele vá para o mundo digital. Então, esta pandemia, eu diria para vocês, que ela vem realmente para nos dar um start, que a gente perceba que é possível, sim, fazer negócios digitais, porque o comportamento humano está mudando. Então, a empresa hoje, que ela tem apenas a visão de ter uma estrutura física sem estar online, eu diria para vocês que ela não vai durar muito tempo. Mesmo com o passar da pandemia, eu diria para vocês que ela não dura muito tempo. Ela precisa estar online. O nosso comportamento é outro. Hoje, todos nós temos um cartão de crédito. Hoje, todos nós temos um smartphone. Todos nós temos acesso à internet, salvo algumas exceções, né, de regiões onde, infelizmente, a população carece de infraestrutura, mas, na grande maioria, todos nós temos a condição de ter um celular com acesso à internet, até porque também escolas hoje têm acesso à internet, praças públicas hoje têm acesso à internet, lojas têm acesso à internet, então onde vocês forem hoje têm acesso à internet. Então nós estamos hoje 24 horas conectados. E temos que entender que por essa necessidade de estarmos conectados, precisamos trazer os nossos negócios para a internet. E aí, eu trago um outro dadozinho para vocês, que é bem interessante, que é o seguinte, agora, com o Dia dos Namorados, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, sabe quanto eles preveem de faturamento para as empresas que estão online, né, para o comércio brasileiro? Em torno de 2,96 bilhões de reais em vendas para o Dia dos Namorados. E aí, certamente, essa pessoa que eu falei do exemplo para vocês, ela vai estar talvez embutida em uma pequena fração desse valor, porque ela simplesmente acreditou que poderia vender pela internet. Então, meus amigos, tudo é uma questão de acreditar no negócio que vocês querem construir. E não pensar exatamente só mesmo pelo número, em querer apenas ser patrão, porque, por exemplo, o ser patrão, na teoria, é muito bonito, é muito interessante. Mas, vejamos, eu trabalho quase que das 7h30 da manhã às 8h30, 9 horas da manhã, tá entendendo? Então, não é uma rotina fácil. Mas também existem alguns privilégios, como, por exemplo, o ser o dono do próprio nariz, né, de traçar metas de faturamento, correr atrás daquelas metas, de perceber que o teu negócio ele está influenciando na vida de outras pequenas empresas, e até de grandes empresas, que hoje eu tenho quase em torno de 50 clientes, né, na minha empresa. E aí, para dizer mais para vocês, o meu negócio é um home office, eu nunca tive a necessidade de ter uma estrutura exatamente física, tenho apenas um ambiente separado na minha casa, onde eu faço todos esses trabalhos, sempre foi assim, desde 2009, e de lá para cá já construí algumas coisas, né? Já construí casa, já tenho carro, já tenho, enfim, dinheiro, enfim. Então, tudo isso é uma questão de construir sonhos, né? Então, mais do que nunca, vocês que estão estudando e estão se preparando, talvez, para um mercado de trabalho brevemente, pensem nisso. Se, de repente, aquela ideia que vocês têm num pedaço de papel, não valeria a pena construir agora, né? Mesmo que, sei lá, exige de vocês anos de estudos, anos de preparação, mas lembre-se, é melhor você lutar por um sonho do que você viver apenas uma vida que não tem sentido, certo? Era a minha vida enquanto eu estava empregado de outras empresas, uma vida meio que sem sentido. Então, percebam isso. A gente precisa construir os negócios, né? E esses negócios, eles precisam ser digitais, eles precisam ser benéficos para todos, né? Não adianta apenas construir por construir, eles precisam trazer resultados. Então, dentro dessa perspectiva de crescimento de negócios, uma sugestão, por exemplo, que eu dou para vocês,
para não estarem à margem da ilegalidade, vamos dizer assim, é a criação, de repente, do MEI de vocês, e vocês se tornarem empresa através de um pagamento mensal muito barato, né? A gente, infelizmente, no Brasil, burocraticamente falando, para poder ter uma empresa, né, um ME, uma limitada, ela é muito complicado, né? A gente tem que ter uma série de documentos, série de comprovações, tem que ir em Receita Federal, enfim, um monte de coisa para poder se construir uma empresa. Então, desde 2008, que o governo lançou uma nova categoria, e aí vocês sabem disso, uma nova categoria que é a do microempreendedor individual. E de 2008 para cá, agora recentemente, né, eu fiz uma pesquisa também para saber quanto nós éramos de microempreendedores individuais. Até a data de 25 de abril de 2020, nós éramos 10 milhões de microempreendedores individuais. Então, se de repente você não tem hoje a condição financeira de ter uma empresa, né, dentro da estrutura de um ME, uma limitada, você pode partir de repente com a sua vida de bonés personalizados, ou então a sua ideia de quadros personalizados da cidade de vocês, como um microempreendedor individual. Né? Então, você vai ter um CNPJ, você vai poder emitir notas fiscais, você vai poder prestar um serviço profissional e pagar apenas uma pequena taxa mensal, acho que é em torno de 50, 60 reais, se eu não estiver errado, é mais ou menos esse valor, para estar legalizado. Então, a gente pode hoje ter uma infinidade de ações dentro dessa ideia do empreendedorismo para poder construir o nosso negócio. Então, a gente pode ser legalizado, sem muita burocracia, que é através do microempreendedor individual, onde você vai pagar mais ou menos de 50 a 60 reais mensais, desde que tenha um faturamento, se eu não estiver errado, acho que a faixa de até 81 mil reais anual, né? Você pode faturar em torno de 6 mil e poucos reais mês. Não é nada ruim, né? Afinal, quem não gosta de ganhar 6 mil reais? Quem é que hoje ganha 6 mil reais estando empregado? São poucos, né? A maioria talvez lute por um salário mínimo e meio, talvez, né? Então, você tem, na ideia da desburocratização, um meio microempreendedor individual para poder legalizar a empresa. A gente tem a possibilidade de construir o meu negócio digitalmente, sem ter a estrutura propriamente dita física, e aí eu posso criar o meu negócio para estar atuando em marketplace, que eu já falei para vocês, que são essas multiplataformas, ou então eu posso pegar e criar o meu negócio dentro da ideia de adquirir uma plataforma alugada mensalmente. Então, eu já tenho 3 possibilidades aí para poder deixar o meu negócio bonitinho, né? Então, eu tenho MEI, Marketplace, plataforma alugada, e atrelado a esses aqui, a esse conjunto de ideias, eu posso também utilizar as minhas redes sociais para poder estar fazendo esse crescimento da minha empresa. E aí eu posso utilizar o Instagram, eu posso utilizar o Facebook, eu posso utilizar o WhatsApp para poder vender, uma infinidade de ideias, né? Eu estava vendo ontem no Pequenas Empresas Grandes Negócios, que está crescendo muito, por exemplo, a venda de cursos online. Então, percebam, as pessoas hoje elas estão preocupadas em adquirir informação para poder transformar essa informação, né, em algo rendável, em algo que traga retorno financeiro para elas. Então, até mesmo para a ideia de cursos online, onde você grava teu vídeo bonitinho, existem plataformas específicas para você poder vender o teu curso. Eu quero vender um curso de culinária. Eu sei cozinhar muito bem, por exemplo, panquecas. Então, vou montar um curso aqui de panquecas. Então, existem plataformas onde cobram uma taxazinha que você sobe os teus vídeos e divulga na internet e você vai estar também ganhando. É uma forma de negócio, certo? Então, a gente tem essa possibilidade. Pois não? O tempo já foi ultrapassado, é o tempo que a gente organizou para o debate. Aí você pode terminar a sua fala aí. Pronto, tranquilo. Então, assim, só para a gente poder finalizar. Então, a gente tem microempreendedor individual, marketplace, eu posso adquirir uma plataforma online para poder colocar o meu e-commerce e trazer o meu negócio para um mundo digital sem a necessidade de um mundo físico. Eu posso utilizar as redes sociais para poder fazer essa divulgação desse meu negócio. Então, hoje, não existe mais desculpa para a gente não querer ser empreendedor, desde que a gente consiga entender que ser empreendedor é buscar um sonho e lutar por um sonho. Não é simplesmente ganhar dinheiro.
Se vocês tiverem a ideia de serem empreendedores para ganhar dinheiro, eu digo para vocês não duram 2, 3 anos, porque com o passar do tempo vocês podem criar frustrações. Eu me frustrei muitas vezes no decorrer do tempo, mas hoje eu tenho certeza que eu estou no negócio certo, não me vejo trabalhando em nenhuma empresa, porque eu acreditei no meu sonho. Ganho o suficiente hoje, tenho metas de faturamento ainda maiores, mas porque eu acreditei, né? Então, digo para vocês, estudem bastante, consigam realmente fazer uma gama de informações e transformar essas informações em algo rentável para a vida de vocês e, acima de tudo, transforme a vida das pessoas que estão próximas, sejam elas seus próprios funcionários, sejam elas os donos das empresas que vocês vão vender o serviço de vocês. Façam apenas isso. Beleza, gente? Valeu, muito obrigado. E agora vamos ver o que o Cícero vai dizer, né, Cícero? É isso aí, Franco. Excelentes dicas, né? Excelente posicionamento, falando sobre o e-commerce, né? E o empreendedorismo também, dentro do marketing digital. E agora a gente vai passar a palavra para o nosso segundo palestrante, o Marlon, e desde já agradecemos a sua presença. Fique à vontade, Marlon, para falar sobre a sua experiência dentro da empresa de marketing e como é que você vê as estratégias de marketing digital na perspectiva do e-commerce. E nesse momento você terá 20 minutos para você ficar à vontade para falar sobre essa temática. Tudo bem, Cícero? Todo mundo está me ouvindo bem? O áudio está ok, Cícero? Ok, viu? Tá certo. Primeiramente, muito obrigado pelo mais um convite. O que o Franco falou, que ele já falou desde o início, ele falou realmente praticamente tudo o que deveria ser falado acerca desse tema. Teve uma contribuição muito boa. Referente ao e-commerce, tá? Como empreendedorismo, eu queria começar falando com vocês sobre a principal habilidade que uma pessoa precisa ter para empreender, seja com e-commerce, seja qualquer outro ramo aí do eixo tecnológico, marketing digital, que é a habilidade de saber revender, ou pelo menos entender como é que funciona um processo de vendas. O e-commerce, como o Franco falou muito bem no início, existem hoje em dia diversas ferramentas que facilitam essa entrada no e-commerce. Eu lembro que alguns anos atrás, desde o meu início a começar a trabalhar com marketing digital, e-commerce era uma coisa de um nível muito, muito alto. Era como se fosse uma coisa de outro mundo ter uma loja virtual. Realmente eram poucos que tinham. Nos dias de hoje, existem aí milhares e milhares de plataformas que você consegue desenvolver uma loja virtual. Tem a forma que você paga uma mensalidade para você utilizar, que é como o Franco falou, e existem várias delas com planos gratuitos, algumas com planos mais baratos e umas plataformas mais avançadas que estão realmente um valor muito mais alto de investimento. Existem também plataformas que você consegue construir ela praticamente do zero, que são os gerenciadores de conteúdo. Não sei se alguém aí conhece o Magento, até o próprio e-commerce no WordPress, certo? Existem também outros tipos de plataformas que desenvolvem sites, que também é possível fazer e-commerce, como o Wix e outros, né, semelhantes. O que tem muito em alta, que eu percebo no mercado, desde o ano de 2018 para 2019, é realmente a alta dos marketplaces. Sites aí como Submarino, Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, elas vêm adotando esse novo sistema para realmente trazer um canal de vendas para o pequeno vendedor, né, para o pequeno lojista, e também uma forma nova de renda para esse tipo de empresa. Essas estão sempre buscando se diversificar os seus ganhos, e essa é mais uma nova forma. Tem um caso particular com o Marketplace, que recentemente, agora no início desse ano, um pouco antes dessa pandemia vir à tona aqui no Brasil, pude ter a honra de participar de um projeto, né, com um parceiro meu lá de São Paulo, na implantação de inserção, na verdade, de uma empresa
que vende produtos cosméticos nesses marketplaces. E, assim, é uma coisa realmente quase que surreal, que esses marketplaces, o volume de buscas que eles têm. Essa empresa, em particular, no primeiro mês, que começou a entrar nesse marketplace, aumentou as vendas aí em 60%, no primeiro mês apenas. Né? Claro que foi feito algumas estratégias de marketing para essa marca, mas só a entrada no marketplace em apenas um mês resultou em um aumento de 60% nas vendas dessa loja. Então, para vocês verem que esses marketplaces realmente eles têm uma força muito grande. Se você visitar aí um site de Americanas, por exemplo, o aplicativo, a maioria dos produtos que você vai ver ali não são vendidos nem são entregues pela própria Americanas. Eles são de lojas que estão ali na plataforma. E você adquire um produto de uma loja o qual você não conhece, mas com a reputação no marketplace, que você pensa e imagina que está comprando no Americanas, por exemplo, mas às vezes você está comprando em uma lojinha, numa garagem de uma casa, por exemplo. Mas você compra, você tem essa ação de comprar dessa loja por conta da reputação do próprio marketplace. Então, essa é a força que esses marketplaces têm, né, a reputação deles para os vendedores. Conheço diversas lojas no próprio Mercado Livre, né, que é um marketplace mais antigo. Quem tem costume aí de pesquisar na internet, de fazer compras pela internet, sabe que desde muito tempo atrás o Mercado Livre ele é um dos mais antigos marketplaces que existem, né? Existem diversas lojas que vivem só do Mercado Livre. Só do Mercado Livre. Existem lojas que eu já vi, sei lá, com 100 mil vendas de um determinado produto, ou de vários produtos, né? Tive a honra também de ter contato com uma dessas pessoas que vende exclusivamente pelo Mercado Livre, e eu descobri que existem agências especializadas em colocar empresas no Mercado Livre. É uma coisa que eu não sabia que existia. E, cara, o mercado de e-commerce, marketplace, é realmente um mercado muito grande. Tem aí também a Amazon, que muita gente compra, né, que é mundial, o próprio eBay, não sei quem gosta de comprar coisas aí da China, mas existem diversos marketplaces para tudo que você imaginar, certo? Mas, para não ser muito repetitivo com o que o Franco falou no início, eu queria falar umas outras formas de e-commerce, certo? Não sei aí se alguém já ouviu falar no termo dropshipping. Dropshipping é uma forma de você vender produtos de outras pessoas, de outras empresas. É o chamado vender sem estoque. Não sei se alguém já ouviu falar em dropshipping, mas existe uma plataforma em especial, que é uma das mais conhecidas, chamada Shopify, que ela te dá praticamente uma loja pronta. Você paga uma mensalidade e paga uma porcentagem no número de vendas, e aí você consegue vender produtos da China, produtos dos Estados Unidos e da Europa, de qualquer lugar do mundo. Você vai se tornar um intermediador. Você vai criar a sua loja, lá vai ter os seus produtos, né, os produtos, no caso das lojas que você vai se afiliar, e você vai fazer a divulgação desses produtos. E aí a pessoa compra através do teu site, esse pedido vem para você, automaticamente é enviado para o lojista ou para a empresa, e aí eles mesmos cuidam também do próprio envio. Dropshipping, quando começou, pelo menos quando eu tive consciência do termo, foi lá por volta de 2016, eu vi isso como, sei lá, uma coisa de outro mundo, realmente. E vi algumas pessoas dando aulas, ensinando como entrar no dropshipping, e aí meus olhos brilharam para querer fazer parte, para querer investir nisso. E, porque assim, a imagem que eu tinha era que dropshipping era uma coisa fácil de se fazer, né? Mas é uma coisa que realmente é muita responsabilidade e você gerenciar esse tipo de loja. E
há várias questões aí no meio que podem ser antes que um e-commerce tradicional, né? Além dos marketplaces, né, o próprio dropshipping, a gente vem também para as redes sociais. As redes sociais, nos últimos anos, né, para quem acompanha bastante, vê que as redes sociais estão se tornando verdadeiras plataformas de vendas. Recentemente, o WhatsApp criou o seu WhatsApp comercial, né, o WhatsApp Business. O WhatsApp comercial, agora, mais recentemente também, criou a opção de você criar um próprio catálogo de produtos. Então, são aí diversas ferramentas que estão aí no alcance de todo mundo para ter sua e-commerce, né, sua loja virtual. Tem pessoas que podem ter uma loja virtual só pelo WhatsApp, através dessa ferramenta de catálogo, ferramenta muito fácil de ser utilizada. O Instagram também, há pouco tempo, lançou o Instagram Shopping, que é possível que você integre as publicações da sua rede social com o e-commerce que você já tenha, para você fazer o primeiro passo dessa venda através da rede social, uma coisa que facilita bastante uma venda, certo? Uma plataforma intuitiva, onde a pessoa pode estar ali dando o primeiro passo na rede social e depois fazer essa finalização de compra no site, certo? O Facebook está tratando de marketplace, e aí tem o seu próprio marketplace que está se tornando praticamente uma plataforma independente no Facebook, onde lá existem milhares e milhares de vendedores vendendo de tudo que você possa imaginar. Você quer comprar coisas usadas, coisas novas, e é tendência. Na verdade, deixou de ser tendência e já é uma realidade. Hoje em dia, para você que tem qualquer tipo de bem, qualquer tipo de serviço e queira fazer uma venda dele, a internet ela não é mais um caminho escuro. Está cada vez mais fácil você fazer o tipo de venda através da internet, seja através de redes sociais, seja através dos marketplaces, os grandões, seja através da marketplace do Facebook, os próprios grupos do Facebook também, que têm ferramentas dedicadas a fazer revendas. Então, a internet está se tornando um mar de oportunidades para quem quer fazer qualquer tipo de venda, certo? E tratando da questão do empreendedorismo, acredito que seja notável para todos que a gente vê que mais e mais pessoas estão entrando na internet, estão empreendendo, estão criando novos negócios, certo? Isso é uma coisa que eu vejo realmente muita felicidade nisso. Empreendedorismo é uma coisa que realmente me encanta. Quando eu vejo amigos meus se esforçando para fazer esse tipo de venda, pessoas que eu conheço, realmente é uma coisa muito, muito interessante. E quando a gente fala desse aumento de pessoas entrando na internet para fazer esse tipo de venda, consequentemente a gente também imagina um aumento da concorrência. Com o aumento da concorrência também, a gente imagina também uma melhoria da qualidade de atendimento, qualidade de produtos e qualidade de serviços. Isso uma das grandes vantagens que a concorrência traz. Trazendo para esse lado da concorrência, a gente vê que você vai vender um produto hoje, você tem que se esforçar muito mais para realmente trazer informações valiosas daquele produto, para você fazer realmente um relacionamento com o potencial cliente, para que você realmente consiga vender tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Isso faz com que também aumente demandas através de conhecimento, de cursos online. O próprio Franco, ele falou que há um aumento de pessoas que estão entrando na internet para fazer cursos online. E essa é uma realidade que já vem acontecendo há muitos anos. Agora, nessa pandemia, nessa quarentena, foi uma coisa que eu pude ver em todo lugar que eu via pessoas começando a entrar no digital, seja para vender seus próprios cursos, seja para vender cursos de outras pessoas através da afiliação, marketing de afiliados, certo? Então, o e-commerce hoje em dia, para aquelas pessoas que ainda acham que é uma coisa difícil, que é uma coisa que está muito distante, os exemplos que eu venho trazendo aqui, que o Franco trouxe no início, são para mostrar que e-commerce se tornou uma coisa muito simples de você começar, certo? E-commerce, ele facilita bastante,
Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode ter um tipo de loja. Na minha empresa, desculpa, eu não me apresentei, como Franco, eu também tenho uma empresa na área de desenvolvimento de sites, mas o nosso foco não é desenvolvimento de sites, né? A gente trabalha mais com consultoria, mas um dos nossos serviços, um dos nossos braços aí é o desenvolvimento de sites, e recentemente a gente começou a trabalhar com e-commerce. Até o ano passado, trabalhar com e-commerce, com criação de loja virtual, era mais um sonho a ser alcançado, né? Porque trabalhar uma loja virtual para um cliente é uma coisa que demanda realmente muito tempo, muito esforço, também, claro, muito conhecimento. No início dessa pandemia, eu vi como uma oportunidade para começar também a prestar esse serviço de criação de loja virtual. No início dessa pandemia, até agora, já consegui fazer 2 lojas virtuais para alguns clientes aqui locais da minha cidade, e tem se tornado tendência. E diversas pessoas já estão entrando em contato para tentar ver a possibilidade de também ter um próprio e-commerce. Então, queria falar para vocês que estão aí no ensino médio, estão próximos a entrar na faculdade, próximos a entrar no mercado de trabalho, a começar a empreender talvez, que o e-commerce ele não gera oportunidade apenas para quem vai vender alguma coisa. Você tem a sua própria loja virtual, mas ao mesmo tempo que aumenta a demanda de pessoas criando lojas virtuais para vender seus produtos, né? Também existe o aumento da demanda para soluções para esse segmento, né? Pessoas capacitadas e pessoas que entendem como é que funciona um processo de loja virtual para prestar consultorias e assessorias para esse tipo de serviço, certo? Se você pesquisar na internet aí sobre e-commerce e loja virtual, você vai ver diversos sites que tem cursos gratuitos, cursos de preço bastante acessível, que vão ensinar como é que funciona todo esse mercado de loja virtual. Então, são aí diversas portas que se abrem nesse aumento aí do próprio e-commerce. O e-commerce também vai influenciar em diversas outras coisas, como nas redes sociais, ele influencia no negócio local, certo? Em diversas outras coisas. Um exemplo disso na loja virtual que eu criei agora por último, a gente está vendendo inicialmente, a gente criou um projeto em etapas, inicialmente a gente está vendendo apenas para a própria cidade, né, que a empresa está. E a gente tem uma opção, né, que foi colocada nessa loja, de o pagamento ele ser feito na entrega. Isso é uma coisa que o cliente ele já fazia entregas e o cliente pagava na entrega, só que aí a gente está aumentando esse processo aí, as pessoas fazendo a própria compra no site, e o processo de entrega é o mesmo, certo? Mas facilitou a compra desses produtos. Por exemplo, as pessoas, a empresa dedicava de muito tempo para atender telefones, para ver mensagens em redes sociais, e agora o próprio cliente dela faz isso de forma sozinha, no site da empresa, faz a compra, faz o pedido, e aí é feito tudo de forma automatizada, e o processo de entrega ainda é o mesmo. Com esse aumento de demanda, ainda vai aumentar também oportunidades de trabalho para outras pessoas que vão fazer entregas, né? Porque, consequentemente, vai ter um aumento de entregas, uma demanda também de contratação para pessoas. Então, vocês veem que, quando se trata de loja virtual, são diversas realmente possibilidades, e diversos setores, diversas coisas ao redor, elas crescem junto. E isso é uma aposta que eu fiz para agora esse ano começar a trabalhar com e-commerce. Estou trabalhando nessa área há pouco tempo, apesar de eu já conhecer ali, trabalhando próximo a isso, né, desde muito tempo, através da minha agência, mas aí trabalhar de fato as lojas virtuais está sendo uma realidade recente, mas uma coisa que em pouco tempo a gente já percebe aí uma grande diferença. Acredito que o que eu falei até o momento já tenha dado uma luz aí na cabeça de algumas pessoas, e queria ver com o Cícero aí para começar a abrir perguntas, porque eu acho que já se foi aqui algumas ideias, e agora a gente está na hora de a gente responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, né? Algumas perguntas de vocês aí vão fazer a gente
tanto eu como o Franco, de lembrar de algumas coisas que a gente não falou. É isso, Cícero? É isso aí, Marlon. Já estava chegando no finalzinho do tempo. Tá, bem. Bom, a minha fala, o que eu poderia falar, assim, de termos de mercado, de e-commerce, eu já falei. Agora, com as perguntas que realmente vão surgir novas coisas que a gente pode estar contribuindo. E acredito que tanto eu como o Franco, a gente talvez ainda não lembrou de falar ou realmente não teve oportunidade ainda, né? Isso, Marlon. A gente já deixou esse espaço para a gente debater, né, e fazer perguntas para haver uma interação maior entre o público e os palestrantes. E aí eu queria registrar a presença dos nossos professores, Fabrício, nossa coordenadora Norma, Conceição Francis Meire, o professor Massaro, o nosso diretor escolar Ivanilson Nunes, a ex-aluna de informática Amanda e os demais convidados de outras escolas que estão aqui presentes. Então, os nossos agradecimentos, né, a presença dessas pessoas, sejam muito bem-vindos ao nosso momento, que é a nossa palestra. E nesse momento, eu passo o meu ato para as perguntas, vocês podem ficar à vontade para ir até o bate-papo e fazer as perguntas para os nossos palestrantes. Eu queria já começar fazendo uma pergunta para vocês dois. E aí vocês já podem direcionar para os dois palestrantes, né, para Marlon e Franco. Quais os maiores desafios? Essa pergunta é bem básica. Quais são os maiores desafios do marketing digital, do e-commerce, palavra complicada, do e-commerce, nos dias de hoje, aqui no Brasil? Então, quais são os maiores desafios de se trabalhar com o comércio eletrônico no Brasil? Você quer iniciar a fala, Franco? Pode começar. Tá certo. Cícero, que a gente tem aqui, pelo menos aqui no Brasil, na área do e-commerce, é a questão da logística. Como eu falei na minha fala, trabalhando diretamente com e-commerce, estou trabalhando há pouco tempo, mas diversos projetos que eu tive a oportunidade de participar, a gente tem a logística como um dos principais desafios, na verdade. Tanto em relação a custos, quanto em relação também à gestão dessa logística. Diversas conferências aí de e-commerce, palestras, eu já pude também participar, é um dos temas mais tratados referente a e-commerce, porque realmente no Brasil, onde a gente tem aí, sempre tem, de vez em quando a gente tem uma oscilação aí de crises econômicas, crises políticas, essa questão de logística, preço de gasolina, preço de matéria-prima, assim por diante, ela tem sido um problema e é um dos principais pontos que a gestão ela tem que tratar quando ela vai pensar em abrir um e-commerce, né? Já vi muita gente com os olhos brilhando para falar de e-commerce, como se tipo, vou colocar minha loja virtual, vou começar a vender, pronto. Mas se você abrir uma loja virtual e você começar a vender e essa entrega não for feita de forma eficaz, de forma eficiente, eficaz, você vai falir, você vai quebrar total, porque se você vai fazer uma venda de um produto de forma automatizada e você não tem uma gestão ali que vai entender de todo o processo, né, do ponto que o cliente começa a fazer o pedido até que realmente esse produto é entregue até esse cliente, realmente aí é um ponto muito alto de fracasso para quem não dominar esse tipo de processo, e principalmente a logística. Marcos, vou fazer só uma pergunta. Você foi ex-aluno meu, não foi? Foi sim, Franco. Fui teu aluno no SENAC. Foi um curso de programação PHP, se não me engano. E eu tive a oportunidade de me encontrar com você na faculdade, Vale do Salgado, também algumas vezes. Verdade. Respondendo a pergunta do Cícero, eu concordo com o Marlon quanto a essa questão da logística. Infelizmente, no Brasil, né, e aí a gente sente um pouco de inveja quanto a países europeus, né,
Por exemplo, a gente tem estradas horríveis, né? A gente tem um atraso nas entregas que é horrível, né? A gente compra, por exemplo, um produto da China, o produto da China chega de 20 a 30 dias, enquanto no Brasil vai para 40, às vezes 50 dias, dependendo do produto, né? E aí a justificativa em cima disso, né, desse atraso, logisticamente falando, vem a questão de impostos, vem a questão da estrada, né? O Ceará, por exemplo, é um dos estados com maior valor de ICMS. Então, por exemplo, quando vocês hoje compram qualquer produto no Mercado Livre, qualquer produto no Submarino, e vê lá o fretezinho elevado, né, se deve por conta disso, né, quando vem para cá para o Ceará, porque, infelizmente, no Ceará o custo é muito alto para a gente poder comprar alguma mercadoria. É tanto que algumas empresas, como a própria Amazon, ela pensa em ter um centro de distribuição no Nordeste, para justamente reduzir essa carga tributária para poder chegar um produto mais barato para nós. Então, eu concordo, sim, com o Marco, quanto a essa questão de que o maior gargalo, né, quanto à questão do e-commerce é a logística, sim. Há anos atrás, como ele bem falou, né, desmistificando um pouco dessa questão das compras, era a questão do ter acesso para poder comprar. Hoje não mais, né? Hoje não se justifica mais não comprar porque não tem acesso, ou então porque tem poucos sites, ou porque tem poucas opções. Então, acredito que hoje, para quem é gestor de qualquer e-commerce, é a questão da logística, sim. Cícero? Pronto, muito bem, pessoal. Nós já temos alguma pergunta aqui. A pergunta é do aluno Galileu, do curso de Finanças. Ele diz o seguinte: acredito que mesmo após a pandemia, o e-commerce vai aumentar cada vez mais. Pode começar, Marlon. Eu não entendi, vai o quê? Acreditam que mesmo após a pandemia, o e-commerce vai aumentar cada vez mais? Eu vou compartilhar um pouco da ideia do Abílio Diniz, né, que é o presidente do grupo Carrefour, quando ele disse, acho que semana passada, em uma entrevista na CNN, onde ele disse o seguinte: acredita que provavelmente a gente vai ter uma normalidade em um ano e meio, né? Então, eu acredito que o e-commerce também, atrelado a essa resposta dele, vai ter uma normalidade daqui a um ano e meio. Então, hoje a gente vive, talvez, um crescimento, né, por conta dessa necessidade das pessoas, e entendam sempre isso, gente. Negócios surgem a partir das necessidades. Nunca ele vai existir por uma outra coisa, ele existe pelas necessidades. Então, nessa perspectiva, a gente vai ter, sim, esse crescimento agora, que pode durar um ano e meio, e aí... Como é o nome do aluno? Galileu, é? Galileu? O aluno? É isso, Fran, Galileu. Pronto, e aí eu diria o seguinte: a gente pode até mensurar que esse tempo seja um ano e meio, mas a gente pode até ser um pouco otimista em dizer que vai ser um ano e meio, né, essa taxa de crescimento. Se nosso país ele não buscar uma solução imediata ao enfrentamento do Covid-19, né, e a gente está falando de pandemia e algo muito sério, a gente vai ter talvez um alargamento nesse período, né, de um ano e meio, talvez chegando até 2 anos de crescimento, vamos dizer assim, do e-commerce. Ou, de repente, uma taxa de crescimento que vai ficar estável por esse período de 2 anos, e depois, pós-pandemia, ele tende a cair porque as pessoas vão voltar para a sua normalidade. Eu, compartilhando dessa questão, eu tenho uma visão um pouco otimista desse tema, sabe? Eu imagino que, mesmo após a pandemia, o e-commerce, no meu ponto de vista, pelo menos, ele tende a continuar crescendo, porque eu vejo da seguinte forma: uma vez que as empresas veem que funciona, que é uma coisa que é realidade, não chega a ser mais tendência, é realidade. Então, acredito que, nesse momento de pandemia, onde muitas pequenas empresas estão começando a aderir a lojas virtuais e-commerce, talvez aí como uma jogada de sorte, né, uma aposta, na verdade, e elas começarem a ver que e-commerce ou loja virtual não é aquela coisa, aquele bicho de 7 cabeças que talvez imaginavam antes. Acredito que essa
essa informação ela vai começar a ser mais compartilhada, de que é uma coisa mais simples, que é uma coisa que está acessível a todos. Eu acredito que tende sim a continuar crescendo, porque, ao meu ponto de vista, as pessoas vão ver que é uma coisa que está funcionando, é uma coisa que funciona, que é uma alternativa para você realmente aumentar aí o seu mercado. Como exemplo disso, o cliente que eu falei agora, que eu acabei de criar uma loja virtual para ele só vendia para cidade e as cidades circunvizinhas, né, que aqui é a região do Cariri, Juazeiro do Norte e cidades vizinhas. Agora que a gente começou a fazer esse trabalho, ele já está vendendo para fora do estado. Então, acredito que essa necessidade ela surgiu através da pandemia, mas após a pandemia, ele vai ver que, nossa, isso é algo que eu já devia ter feito antes, e sim, vou crescer minha empresa para os estados aqui do Nordeste, e quem sabe um dia crescer e vender para o Brasil inteiro. Então, eu vejo dessa seguinte forma, e as pessoas estão vendo que é algo que está mais acessível do que elas imaginavam, e acredito que seja algo que tende a continuar crescendo. Claro, uma hora vai chegar que vai se estabilizar um pouco, mas eu acho que vai continuar crescendo por bastante tempo. Franco, Marlon, tudo bem com vocês? Boa noite, prazer. Desde já, né, que não os professores, agradecer a participação de vocês dois. Vou já falar aqui minha pergunta. Tive o prazer de ter Franco, você como professor, né, em 2 disciplinas lá na UFRN. Tive o prazer também de ter o Marlon como colega, né, de sala, lá no primeiro semestre, lá no ano de 2014.1. Então, é um prazer, né, a gente estar aqui entre amigos, pode-se dizer assim. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Achei muito interessante o dado que o Franco trouxe, né, que 37,5% de crescimento nas vendas do e-commerce. E aí tem 35, né, isso? 37,5, né? Isso, né? E aí, eu sempre tenho assim, uma referência nessa questão do e-commerce, a Magazine Luiza, né? Então, a Magazine Luiza, ela tem lá no seu site, nas suas plataformas, né, a Magalu. E aí, outro dia, assistindo uma palestra da própria Luiza Helena, né, a dona do Magazine Luiza, e ela falando a respeito sobre essa interação que ela tem com o cliente, né, a partir daquele, que você pode chamar de avatar, né, uma espécie de avatar lá, que é a Lu, que ela faz essa interação com o cliente. E aí a minha pergunta qual é a importância, qual é a relevância, né, do que desponta na frente a Magazine Luiza ter esse contato mais direto com os clientes? Se isso diferencia-se no e-commerce, tendo em vista outras plataformas de vendas online? Comece, Marco, pode começar. Posso começar? Bom. Na verdade, eu não consegui ouvir muito bem a fala do Fabrício. Não sei se é só aqui no meu computador, mas estava tendo algumas interferências no áudio dele. Eu só consegui entender o final, onde ele fala da Magazine Luiza, e ela tem um avatar que faz essa interação. Você conseguiu ouvir melhor do que eu, Franco? Ou você ouviu essa parte também? Qual é a relação, por exemplo, qual a relação do uso, por exemplo, desse avatar quanto à questão no e-commerce? Ela estava falhando também para mim também. Pronto, se vocês quiserem, eu posso repetir a pergunta. Repetir o finalzinho da pergunta, por favor. Pronto. Resumidamente, né, qual é a importância, qual é a relevância que a criação desse avatar dentro das plataformas da Magazine Luiza influencia diretamente no relacionamento com o cliente, nessa venda online? A gente sabe que na venda presencial tem toda aquela questão do vendedor e tal, então o que isso influencia? Pronto. Entendi. Agora eu entendi, Fabrício. Obrigado por repetir. Fabrício, essa estratégia que a Magazine Luiza ela utiliza, e muito bem, ela é algo que eu tinha até começado com o Cícero na palestra anterior, talvez o Cícero se recorde, que ela se trata da recente tendência à humanização da marca.
E isso é uma coisa que diversas marcas estão utilizando, não só criações de avatares, mas as pessoas que estão por trás das marcas, elas estão aparecendo mais, né? Isso é uma coisa que eu pude notar muito do ano passado para cá, que os proprietários das empresas, eles estão aparecendo mais nas redes sociais, em emissoras e assim por diante, estão tendo realmente mais conversas com o público-alvo, com seus consumidores. A Magazine Luiza, ela utiliza isso como uma forma de se aproximar mais dos clientes dela, né? Ela traz uma imagem agradável de uma pessoa que ali representa a proprietária, né? Ali por trás também existem diversas outras estratégias, como storytelling, né? A conexão realmente que ela gera com os clientes dela. E isso traz, Fabrício, uma proximidade que ela é muito importante na venda hoje pela internet, seja por e-commerce, por redes sociais, por qualquer outro meio. Essa realmente humanização, esse 1 a 1. Quando a Magazine Luiza ela utiliza de um avatar para fazer esse relacionamento com os clientes, ela acaba gerando comunicação de 1 a 1, pessoa para pessoa. Tem se falado muito na internet e realmente, pelo menos para mim, para as pessoas que eu converso a respeito, as pessoas não gostam muito de conversar com marcas. Elas não se sentem muito bem conversando com marcas, né? Então, as empresas colocam alguém na frente e a pessoa se sente ali que está conversando realmente com uma pessoa. Isso acontece. A Magazine Luiza ela faz através de um avatar, uma imagem. Outras empresas também utilizam, como a Casas Bahias e várias outras no mesmo segmento. E, recentemente, uma coisa que eu percebi também é que os bancos, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e os outros, eles estão usando uma estratégia que eu, particularmente, estou achando muito interessante, que um consultor do banco, antes, ele falava com você com o logotipo da empresa. Você recebia uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, estava lá o logotipo do banco e uma mensagem muito robótica. Recentemente, 2 consultores de um banco entraram em contato comigo através do WhatsApp e era o perfil pessoal desse consultor. Pelo menos, aparentemente, era o perfil pessoal deles, né? Estava lá a foto do consultor, o nome e tal, o número do WhatsApp, e ela falou de uma forma totalmente informal. E isso, ela causa realmente um grande impacto. Se fosse uma marca que estivesse ali falando comigo, geralmente eu quase com certeza eu teria ignorado, não teria respondido, né, se eu realmente não quisesse nada. Mas aí, como foi uma pessoa que falou comigo, né, através da empresa, representando a empresa, eu fui lá, respondi, conversei, tirei algumas dúvidas, e em todos os meios que eu tenho participado, eu vejo isso acontecendo. As marcas se tornando cada vez mais humanas, seja através de atendimentos através de aplicativo, as operadoras de telefone celular, quando você vai entrar em contato com elas, parece ser um atendimento ali humano, mas na verdade é um robô que está falando com você. Então, o que a Magazine usa de forma muito bem traz essa humanização na marca de uma forma realmente muito eficaz, do jeito dela, e é uma coisa que todas as outras empresas estão indo no mesmo caminho, seja através de criação de avatar, seja através de trazer um consultor que coloca a sua cara na frente do contato, seja os próprios proprietários ou gerentes da empresa que estejam aparecendo. Se você vê aí nas redes sociais de muitas empresas, você vai ver os stories e os vídeos que estão lá na rede social dessa empresa, geralmente é o proprietário, é o gerente que está aparecendo, né? Isso é uma coisa que eu vejo que está sendo tendência, mas está quase já virando realidade. É uma coisa que está forçando as outras empresas a fazer o mesmo, ao meu ponto de vista. E você, Franco, o que você acha? Eu concordo plenamente com o que você disse, né? Eu acho que o grande desafio, Fabrício, talvez complementando a pergunta anterior da questão do e-commerce, né, complementando a ideia de desafio, é justamente transformar uma marca que não seja apenas algo simbólico distante da realidade do povo em algo mais próximo. Então, essa aproximação, né, nessa ideia especificamente do Magalu, né,
ela traz esse sentido de ternura, como, por exemplo, traz a imagem de uma mulher, e obviamente representa a dona, como o Marlon falou, né? Mas traz esse sentido de ternura, de aproximação, de carinho, de aconchego, né? E isso faz com que a gente se interesse. Aí você vê uma propaganda da Magalu com um produto, um liquidificador, você vai olhar, vai harmonizar, né? Ah, você vê com uma cama, você vê com uma coisa, então aproxima. Então, talvez, atrelada à ideia de logística, essa questão da humanização, ela tem que ser também uma premissa. Não adianta apenas criar o e-commerce realmente por criar e colocar o produto lá e se distanciar do teu cliente. No dia a dia, né, a gente tem essa relação quando a gente vai numa loja, por exemplo, comprar um sapato, se você não é bem atendido, você não volta, pelo menos eu não volto, né? Você não volta àquela loja, né? Porque você vai ter uma experiência ruim. Então, essa experiência ela é causada por um humano. Então, na mesma ideia, né, do mundo físico para o mundo digital, que hoje, e é um outro desafio mais à frente, que eu acho que as empresas têm que fazer isso, têm que conciliar o mundo real com o mundo físico, né, para não existir diferenças, é essa ideia, de fato, da humanização, né? De ter a experiência bacana, de acessar o site, de ver os produtos lá, de ter uma forma de comunicação quando você estiver no chat conversando com uma pessoa, de receber uma mensagem mais personalizada, enfim. Eu acredito que, de fato, a ideia da humanização, ela possibilite um crescimento também nessas vendas, né? Ou facilite essas vendas online. Muito bem colocada, né, a opinião de vocês em relação à pergunta de Fabrício. E foi feita uma pergunta aqui do aluno Galileu, né, mas o Marlon já respondeu, já fez aí a resposta. Quer acrescentar algo mais? Eu queria, Cícero. Pois acrescente, pode ficar à vontade. Franco, não sei se você está acompanhando o chat, mas o Galileu, ele perguntou sobre a política de devolução de um e-commerce. Se ele pretender aderir a essa forma de comércio, né, que seria o comércio virtual, qual seria a melhor forma de lidar com a política de devolução? Isso é um ponto muito importante, que eu esqueci de falar também na minha fala, que mesmo você vendendo, seja vendendo presencialmente, de forma física, como online, de forma digital, existe também, de fato, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é algo que, para o meio digital, ele tem algumas peculiaridades, né, que são realmente muito importantes, e que se você for aderir a qualquer tipo de loja virtual, seja pagando mensalidade ou uma loja para pessoas, tem que se atentar bastante a isso, porque é algo que realmente também pode falir uma empresa que está começando, tanto política de devolução, a política de troca, certo? Produtos com defeito, e assim por diante. Até a própria segurança dos dados do cliente. Isso é um ponto que o Franco, aí, até pelos termos técnicos que ele entende, bem mais que eu, a questão da privacidade dos dados, Cícero. Por exemplo, se uma loja virtual ela não tiver, por exemplo, um certificado de segurança chamado SSL, os dados de cartão de crédito do consumidor, eles podem ser vazados através da internet, porque esse certificado de segurança, ele garante a criptografia dessas trocas de informações. E a empresa, certo? Ela é também responsável pela privacidade dos dados do cliente. Recentemente, teve uma lei europeia chamada GDPR, que é uma lei geral de dados, que recentemente está sendo implantada no Brasil, ainda não está... Oi? E foi adiada agora. Isso, não está totalmente implantada no Brasil, mas está em processo, e essa lei, ela dá uma atenção à preservação dos dados do cliente. Isso tudo na questão de dados bancários, como dados pessoais, como nome, e-mail, telefone. Quem acompanha aí as notícias deve ter visto aí alguns casos de empresas que vazaram informações, seja para campanhas políticas, tanto dos Estados Unidos como aqui no Brasil, que houve esses boatos, quanto para campanhas de outras empresas e assim por diante. Então, essa questão da segurança dos dados do cliente é algo que tem que ser avaliado, ou seja, tem que ter uma pessoa técnica também por trás, uma gestão de e-commerce para lidar com isso.
e também uma pessoa atenta aos direitos do consumidor, seja de forma geral quanto de forma específica para a loja virtual. E é uma coisa que quebra aquele que não estiver atento, entendeu? Eu diria ainda mais, assim, realmente, essa questão da segurança da informação, em tempos de hoje, né, onde as informações elas estão completamente na nuvem, elas precisam ser muito bem dedicadas, horas de cuidado de qualquer empresa que queira trabalhar com isso, né? Até para a gente que desenvolve essas plataformas, é um desafio tremendo para a gente poder dar segurança para a aplicação que a gente desenvolve, né, para vender aquele produto, né? E aí eu posso, por exemplo, eu fui há 2 anos atrás, eu fui vítima de um golpe, né, sendo bem sincero. Eu tive as minhas informações de CPF, de endereço, todas copiadas, e registros telefônicos foram feitos, né, linhas telefônicas foram feitas em meu nome em Caxias do Sul. Então, por mais de 5 meses, eu estava sendo cobrado por uma conta que eu nunca tinha feito. A única conta de linha telefônica que existe minha é da TIM, né? Então, possivelmente, as minhas informações, os meus dados, eles foram vazados em algum momento de alguma operação que eu fiz na internet. Então, mesmo eu, né, tendo informações e conhecimento a respeito disso, estou sujeito a sofrer, de repente, um golpe. Então, quando a gente lança uma plataforma online, a gente tem que ter cuidado. O que o Marlon falou sobre essa questão do certificado de segurança é muito sério. A gente precisa ficar atento quanto àquele cadeadozinho. Só que a gente também pode dizer o seguinte, mas os bandidos, né, eles podem utilizar também o cadeadozinho, uma loja falsa. Sim, de fato pode. E aí, o que a gente precisa fazer é, de repente, olhar o histórico daquela empresa que você vai comprar um produto ou serviço. Como, por exemplo, se você quiser pesquisar, olha no Reclame Aqui. Vai lá, bota o nome daquela empresa que você está pesquisando, vê o histórico dela de reclamações, o que está sujeito a acontecer antes de por exemplo, fazer uma compra. Então, a gente tem que ter, sim, um cuidado quando faz essa venda online, porque antes de crescer, a gente pode falir por um processo, por alguma coisa que pode vir a acometer a nossa empresa. Pronto, pessoal, chegou o nosso momento final, não é isso? Nossos agradecimentos, a gente queria agradecer a presença e a colaboração do nosso amigo Marlon, que já está pela 2ª vez aí participando. Semana passada foi na palestra da FACEP, falando sobre marketing digital, e hoje sobre o empreendedorismo, né, o e-commerce, as perspectivas voltadas à questão da... Então, eu só tenho a agradecer, né, a Franco também, que eu conhecia ele, eu acho que eu conheci ele na época da faculdade. Eu terminei em 2013. Quando eu comecei a faculdade, você estava terminando a sua. Eu acredito que sim. Eu terminei em 2010. Terminou em que ano? 2010. 2010. Eu iniciei em 2009.1. Então, foi por aí. Foi por aí, então. Com certeza a gente conseguiu na faculdade. Pela transição da faculdade, né, que ela estava tentando, né, como é que se diz? Para ser o que hoje. Eu diria que ela estava tentando se reerguer. Tentando se reerguer. Inclusive, teve até greve na época, né? Até greve. Então, pessoal, a gente queria agradecer a presença de todas as salas presentes, primeiro A, primeiro de comércio, o segundo de administração, segundo de finanças, terceiro de administração e terceiro de finanças, todo mundo, nosso muito obrigado, os professores que também estão participando, ao professor Massaro, Conceição, Evanilson, Norma, Fabrício, Suiane, todos os professores aqui presentes, então, nosso muito obrigado. Então, vocês podem fazer, né, o momento final, né, os agradecimentos, que se vocês quiserem fazer, pode ficar à vontade. Sim, só tenho a agradecer a todos vocês que participaram, os nossos alunos. Franco, meu abraço, cara, muito obrigado por ter participado. Marlon, vai meu abraço também, muito obrigado aí pela parceria, por essa ajuda. Creio que os meninos saíram daqui nesta noite com conhecimento muito vasto na área do e-commerce. Valeu. Ímpar.
Sua vez, Franco. Cara, assim, na verdade, mais uma vez agradecer pelo convite, né? O tempo, ele é curto, como eu disse, a gente tem uma escolha, tem uma missão, mas pelo sonho a gente acaba trabalhando muito. Mas que bom que deu certo e conciliou, né? Eu fico feliz. Eu espero que pós-pandemia a gente possa se ver todos realmente presencialmente, né? Discutindo ideias, trazendo sugestões de quem sabe construir uma ideia de empreendedorismo ainda mais novo, com uma ideia que possa trazer, sei lá, um alento para a nossa sociedade, algum produto ou um serviço que venha contribuir. Mas, mais do que isso, eu queria dizer a vocês, alunos, que continuem estudando, sabe? A certeza de que o que vai transformar a vida de vocês é uma única coisa, a educação. Se vocês estão no Célio, se vocês estão no Iguatu, se vocês estão no Cariri, no Icó, aonde quer que esteja, o que vai transformar a vida de vocês, na Europa, o que transforma a vida de vocês é a educação. Então, não esqueçam disso, sabe? Sejam diferentes. Optem, de repente, de um final de semana que poderiam estar numa festa para poder ler um livro, ou para fazer um curso, ou para conhecerem lugares, viajarem, enfim, tudo é conhecimento. E se vocês utilizarem esse conhecimento em benefício da vida de vocês e de outras pessoas, eu tenho certeza que vocês serão homens e mulheres de sucesso. Bem, eu só queria agradecer a oportunidade que o Cícero mais uma vez me concedeu. Fico muito feliz com esse tipo de convite. Espero ser convidado outras vezes, tá, Cícero? Uma satisfação conversar novamente. Uma satisfação conversar com você, Franco. Já foi meu professor, apesar de pouco tempo, eu me recordo. A gente se viu poucas vezes na tempo de faculdade, mas é sempre uma satisfação ver você. Fabrício, meu ex-colega de sala, de aula, faculdade. Essa é a segunda vez que eu participo de um momento como esse nessa escola. Em um outro momento, há uns anos atrás, foi presencialmente. Mais uma vez, ao convite do Cícero para os cursos de administração, se não me engano, não foi, Cícero? Foi, Marlon. Isso. Exatamente. E gosto muito de falar sobre esse tipo de tema, sobre temas relacionados ao marketing digital, que é um assunto que eu trabalho hoje em dia, é um assunto que eu estudo e que eu amo tudo a respeito. Então, falar disso para mim é muito bom, certo? Quero dizer a todos os alunos aí, antes que eles saiam, antes que vão embora aqui, sigam lá o meu Instagram, lá tem muitas dicas lá sobre marketing digital, redes sociais, e vão ter muito mais daqui para frente. E é só isso mesmo, queria agradecer, foi muito bom estar aqui conversando com todo mundo. Qualquer coisa é só chamar lá, viu? Pode ir lá, mandar um direct para mim que eu respondo. Coloquem as redes sociais de vocês aí pra gente, né? Já mandei umas 3 vezes aqui, vou mandar de novo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado por tudo. Mas